O tema do vídeo de hoje foi muito pedido pelas gestantes, respondi diversas dúvidas nesse sentido, sobre as gestantes que trabalham em local insalubre. A gente sabe que após a publicação da Lei 14.311, que determinou o retorno das gestantes imunizadas às atividades presenciais, muitas gestantes que trabalhavam em local insalubre antes do afastamento têm essa dúvida. E aí, as gestantes que trabalham em local insalubre devem retornar? Respondo isso agora, vem comigo. Desde que a Lei 14.311 foi publicada, determinando que as gestantes que já foram completamente imunizadas retornassem às atividades presenciais, eu tenho respondido dúvidas todos os dias das gestantes que trabalham em local insalubre. Elas devem retornar às atividades presenciais? Bom, vamos explicar essa questão das gestantes em local insalubre. Desde antes mesmo da pandemia, quando a gente nem imaginava que ia passar por isso tudo que nós passamos, já tinha na CLT, no artigo 394A, a previsão de que as gestantes e as lactantes, não só as gestantes e as lactantes que trabalham em local insalubre devem ser afastadas do local insalubre e realocadas em outra função, se for necessário, mas desde que não trabalhem em local insalubre, sim num local salubre. E somente em caso de não poder ser atividade da gestante ou compatível com outra função em local salubre, às vezes o ambiente de trabalho ele é totalmente insalubre, não tem um local que não seja insalubre, nesse caso a gestante ou a lactante deve permanecer afastada das atividades presenciais. Isso já acontecia antes mesmo de pandemia, antes mesmo da lei determinar o afastamento das gestantes. Inclusive, temos uma ADI do STF determinando que é inconstitucional a exigência de atestado médico dependendo do grau de insalubridade. Resumindo para você, o que prevê o artigo 94A e qual é o direito das gestantes que trabalham em local insalubre? A primeira questão é: elas devem ser realocadas primeiro, se elas já foram totalmente imunizadas e devem retornar às atividades presenciais. Essas gestantes, se o local de trabalho dela for insalubre, ela deve ser realocada num local que não é insalubre, mesmo que para isso ela tenha que mudar a função que ela exerce. Então, vamos imaginar que seja uma enfermeira que trabalha no hospital, que é por si só um local insalubre. Se houver uma área administrativa e essa enfermeira tiver condições de exercer alguma função administrativa fora do local insalubre, ela pode ser realocada, ser trocada a função dela e mais, ela não perde o adicional de insalubridade. Nesse caso, o adicional de insalubridade vai ser compensado com o pagamento que a empresa faz, o recolhimento que ela faz lá para o INSS. Então, a primeira hipótese, a que deve ser usada em primeiro caso deve tentar o realocamento dessa empregada num local que não seja insalubre, nem que para isso tenha que alterar a função da gestante e ela não perde o adicional de insalubridade. Ela só não vai trabalhar no local insalubre mais, e sim no local salubre. Mas na hipótese de não ser possível realocar essa empregada, essa gestante, essa lactante, em uma função, em um local que não seja insalubre, aí sim ela deve ser afastada das atividades presenciais, a gestação ser considerada gravidez de risco e ela ser afastada pelo INSS recebendo o salário maternidade. Como que funciona o pagamento do salário maternidade? Para gestantes ainda que não passaram por essa experiência, não tiveram filho ainda, a empresa paga a remuneração, inclusive com o adicional de insalubridade, mesmo elas estando afastadas, porque a lei prevê sem o prejuízo da remuneração, incluindo o adicional de insalubridade, elas vão ser afastadas das atividades presenciais, nesse caso, recebendo salário maternidade no mesmo valor do salário que elas já recebem durante o mês. A empresa paga para a gestante, para a lactante, e depois esse valor que foi pago vai ser compensado com as contribuições previdenciárias para o INSS que a empresa faz mensalmente nos recolhimentos, Então, é esse o procedimento. Se o local é insalubre, a primeira opção é que o empregador realoque a gestante numa outra função, num outro local que seja insalubre. A segunda, se não tiver
local salubre para que essa gestante e a lactante trabalhem, ela vai ser afastada, vai continuar afastada e agora recebendo o salário maternidade que é pago pelo empregador para a gestante, mas depois esse valor é compensado pelo INSS, é considerado gravidez de risco, tá? E ela não vai, depois que o bebê nasce, ela ainda vai ter mais os 120 dias de licença maternidade se for gestante, se for lactante não, né? Então se for lactante enquanto durar o período aí da lactação. Primeira e segunda hipótese. É claro que o empregador também pode optar por manter essa gestante em teletrabalho, se ele assim desejar. Ela está trabalhando, não está causando prejuízos à empresa e aí não há necessidade também desse afastamento por gravidez de risco. E aí você pode até se perguntar, mas como que eu sei que o meu local é insalubre? Primeiro ponto, se você recebe adicional de insalubridade. Se você recebe adicional de insalubridade, não precisa nem se preocupar com essa questão, porque o seu local de trabalho já é considerado insalubre. Agora, muitas mulheres, muitas pessoas acham que o local que trabalha é insalubre. Se você não recebe adicional de insalubridade, você precisa verificar nos documentos PCMSO, PPRA, LTCAT, se o local é insalubre. Mas aí a situação se torna mais difícil, porque para ser considerado e conseguir todo esse afastamento é necessário que talvez haja até uma perícia antes para provar que o local é insalubre, o perito vai verificar se o local é insalubre, se não constar desses documentos, né? Por exemplo, a empregada que trabalha fazendo limpezas de banheiros de escritório, não é considerado local insalubre, mas se ela faz limpeza de banheiro público, é considerado local insalubre. Então precisa verificar no seu contra-cheque se você recebe adicional de insalubridade. Se nos documentos PPRA, PCMSO e LTCAT se constam também informação do local ser insalubre. Caso contrário, aí só mesmo comprovando que o local é insalubre por uma perícia, mas aí só o tempo que vai ser para marcar perícia, ter o processo, essa questão aí já vai ser mais difícil. Mas nada impede que a gestante busque os seus direitos na justiça ou até as empresas entrem com uma ação contra o INSS para que o INSS remunere essas gestantes. Era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Se ficaram com dúvidas, deixem aqui nos comentários. Mas o importante é vocês saberem, gestantes e lactantes que trabalham em local insalubre, elas devem ser remanejadas para um outro local que não seja insalubre, nem que para isso tenha que trocar a função. Não sendo possível, elas vão ser afastadas e a gravidez considerada gravidez de risco. Em todas as hipóteses, elas continuam recebendo o seu salário integral com o adicional de insalubridade. Ela sendo afastada é considerada gravidez de risco e a Previdência depois compensa o empregador pelo valor do salário pago. Se elas forem apenas remanejadas, o empregador vai compensar tão somente o valor do adicional de insalubridade. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!